Fala pessoal, eu sou o Thales Eu sou a Jéssica. e nós somos o Central Norte. Hoje a gente quer falar para vocês de como foi toda a preparação e a viagem com os nossos pets, 2 gatinhos. Hoje a gente vai falar um pouco da nossa experiência, como foi viajar com os nossos pets. A gente decidiu gravar o vídeo fora de casa. A gente está aqui em um parque perto de casa que chama San Mateo. E a gente decidiu gravar aqui. Tem um cenário diferente, então vocês devem ouvir alguns barulhos de pessoas, de carro, enfim. Inclusive o vento, né? Talvez o áudio fique um pouco ruim por conta que tá ventando bastante hoje, mas vamos tentar, vamos ver como fica. Desde que a gente decidiu, vir para o Canadá, nós temos 2 gatos, o Miau e a Jade, são os nossos 2 pets, e a gente sempre teve a certeza que traria eles. Porém, viajar com gatos envolve uma série de... viajar com animais, na verdade, envolve uma série de custos e preparação. Então a gente vai falar para vocês como que foi essa nossa organização para viagem com eles até a chegada aqui no Canadá. Então vamos começar falando sobre as compras das passagens. É importante a gente informar que a gente fez as compras das nossas passagens através de uma agência de viagem que se chama MKD. A gente vai deixar o link aqui da agência. Por que a gente decidiu fazer a compra através de uma agência? A gente já pensava em fazer isso por conta de todo o processo que é necessário ali para reservar a viagem com os gatos. Mas também, falando para vocês, não saiu mais caro por a gente ter fechado com a agência. Eu cheguei a cotar muito tempo antes, já vinha pesquisando passagens aqui para Quebec, para o Canadá. E quando a gente fez o orçamento com a agência, a gente ficou até surpreso que acabou saindo mais barato que a gente fosse fazer por nossa própria conta. Muito provavelmente porque a gente não faz muito esse processo de viagem internacional, então a gente não sabe bem os caminhos onde procurar ali as passagens mais baratas. Mas a gente já tinha de fato pensado em fechar com a agência por conta de toda a organização que é para você viajar com pet. Normalmente você precisa entrar em contato com a empresa, A gente fez 2 trechos. O trecho nacional e o trecho internacional. E esses trechos eles foram comprados de forma separada. Então, como são 2 empresas diferentes que fazem, não teve a gente comprar com uma empresa só. E também porque por conta dos pets a gente queria fazer um voo direto do Brasil para o Canadá. Então a gente fez um voo direto de Guarulhos, de São Paulo para Montreal. E aí antes de chegar em São Paulo a gente morava em Goiânia, fizemos um voo de Goiânia para São Paulo. De Goiânia para São Paulo a gente fez esse voo com a Gol. De São Paulo para Montreal a gente fez esse voo com a Air Canada. Então quando você faz o orçamento das passagens, você precisa primeiramente verificar com a empresa se aquele voo está disponível para levar pets. Porque pode ser que não tenha disponibilidade, existe uma limitação de animais por voos. Então, esse processo de verificar se tinha disponibilidade no voo foi todo feito pela agência. Se você for fazer por sua conta própria, você vai precisar entrar em contato com as empresas e verificar se naquele voo que você quer comprar sua passagem tem a disponibilidade. Então, quando a gente já tinha ali a expectativa de quando a gente viria para o Canadá, a data, a gente entrou em contato com a agência com antecedência, tanto por uma questão de custos, quanto mais próximo da data, mais caro vai ficar a sua passagem, e também por essa questão de estar viajando com 2 animais. Então, a gente entrou em contato com eles, fez o orçamento atualizado e eles verificaram ali com as empresas, tanto com a Gol quanto com a Air Canada, se nos voos que a gente estava vendo ali as passagens tinham disponibilidade para os pets. Eles confirmaram que tinha disponibilidades e a gente já autorizou ali a compra. Então, a gente autorizando ali a compra, a gente pagou as nossas passagens e existem alguns custos que você vai pagar para levar o pet junto com você no avião. Bom, nós trouxemos os nossos gatos dentro da cabine, nos nossos pés. E para eles virem dentro da cabine, tem algumas regras que as companhias geralmente pedem. Essas regras incluem a kennel e o animal não passar de 10 quilos, ou seja, o animal e a kennel somados tem que ter até 10 quilos. E o animal precisa conseguir se virar, dar 180 graus ali dentro da kennel com facilidade. Então não pode ser apertado a ponto de que ele não consiga se virar, dar uma volta em torno do próprio corpo. Então, pessoal, sobre valores, nós viajamos no dia 4 de maio de 2023 e a gente comprou as passagens com mais de 50 dias de antecedência, cerca de 50 dias de antecedência. Então, na Gol, nós pagamos R$250 por cada pet para poder levar eles na cabine. Além do valor do pet, você precisa reservar a cadeira.
Então, a poltrona, né? Então você precisa pagar também. Então existem algumas outras taxas por você estar viajando com o gato que você precisa fazer reservas ali. Reservar a poltrona, taxa dos pets. Na Air Canada, eles cobram $100 americanos por cada animal. Então a gente pagou $100 de acordo com a cotação ali do dia, né? No dia que você faz a reserva. Então no total a gente gastou ali com a reserva dos pets para levar isso com a gente, R$1.547,24. O valor que a gente pagou ali em 2023. Agora em 2023. Bom, pessoal, falando sobre a preparação para a viagem, falando agora sobre a vacina, uma das exigências que o Canadá faz, na verdade a exigência que o Canadá faz atualmente, pelo menos na época que a gente viajou, é sobre a vacina antirrábica. A vacina antirrábica ela tem que ser aplicada no pet dentro dos últimos 12 meses, sendo que essa vacina não pode ser aplicada dentro dos 30 dias que antecedem a viagem. Então, mais ou menos na época que a gente comprou passagem, a gente também fez a vacinação dos nossos gatos, né? A gente comprou as vacinas, a veterinária aplicou neles ali a vacina antirrábica e colou lá aquela etiquetinha que vem lá na vacina no cartãozinho. Isso é muito importante porque é um dos dados que você vai precisar na hora de fazer o CVI, que a gente fala já já. Quando você vai viajar com os pets, existe um tamanho determinado da caixa de transporte ou da Canyon que você pode levar os pets. Esse tópico é muito importante porque se você for com a Canyon errada, no tamanho errado, fora da orientação, mesmo que você tenha feito tudo com antecedência, você não vai poder embarcar com o seu animal. Então a agência passou pra gente as recomendações, a gente comprou ali uma Canyon flexível. Na Go eles têm as orientações tanto para Canyon rígida quanto para Canyon flexível. Na Air Canada, dependendo do voo, muda algumas regras, porque dependendo do tamanho da aeronave. Então é importante você sempre se atentar às informações que você vai receber ali da empresa para você fazer a compra certa. Então vem ali as medidas certinhas, altura, largura, comprimento. É importante você respeitar. A gente comprou uma Canyon flexível, né, nos tamanhos da Air Canada. A gente ficou preocupado porque a aeronave da Air Canada é uma e da Go era outra. E os tamanhos as orientações para tamanho de Canyon eram diferentes para as companhias, né? Mas a gente conversou ali com a agência e eles falaram que por a Canyon ser flexível, geralmente as companhias são, né, mais compreensivas nesse caso, porque eles entendem que ali dá para dar uma amassadinha sem prejudicar ali o conforto do animal. A própria agência mandou pra gente um link no Mercado Livre, onde a gente entrou para comprar essa Canyon no tamanho da Air Canada. Porém, a gente ficou preocupado de ter algum tipo de problema, então o Thales decidiu também comprar uma Canyon ali dentro do tamanho da Go, caso a gente tivesse algum problema ali no momento do check-in. E no momento do check-in, de fato, eles têm a medida certinha, mediram todas a altura, comprimento e largura e falaram pra gente, olha, tá fora da medida. E aí a gente argumentou ali com eles que era flexível, que tinha como encaixar. Essa Canyon ela tem uma base de madeira embaixo também, né, para poder firmar. Então falou assim, então a gente teve que conversar ali com eles, meio que falar, olha, deixa, né, ir nessa Canyon pra gente ter que fazer a troca. E aí ela precisou ligar para alguém para pedir autorização pra gente poder levar dentro do avião. Então hoje a minha recomendação seria, procure encontrar uma Canyon que atenda as medidas das duas aeronaves, senão você vai ficar igual a gente, um pouco insegura. A gente acabou comprando mais duas Canyons extras ali que ficaram de reserva caso tivesse algum tipo de problema. Se no fim, na hora do embarque da Go, eles implicassem, né, com o tamanho da nossa Canyon, que era o padrão da Air Canada, eu tinha comprado essa outra justamente para trocar ali na hora e levar os gatos. Era o que a gente tinha pensado. É o que a Jéssica falou, tem que prestar muita atenção nesses detalhes, porque isso pode te dar uma dor de cabeça grande no dia da viagem. Se a gente chega lá sem ter outra Canyon e eles falam que a gente não pode embarcar com aquela, a gente não tinha o que fazer. No nosso caso, eles aceitaram, a menina que fez o check-in conversou, fez a liberação, mas a gente pensa, né, acho que dependendo da pessoa que está ali no dia, se ela falar que não pode, acabou sua viagem, um planejamento aí de um bom tempo, uma viagem muito importante para você ter esse tipo de problema. Então a recomendação seria que vocês tentem encontrar de fato ali uma Canyon dentro das medidas exatas para não ter dor de cabeça. Bom, com as Canyons compradas, a gente começou a treinar os nossos gatos. Os nossos gatos, eles são gatos de apartamento, então eles moraram 5 anos em apartamento, não saíam para lugar nenhum, só olhavam pela janela. Depois a gente mudou para casa com quintal, então eles acostumaram um pouco mais com quintal.
mas mesmo assim eles não subiam no muro, não iam para casa de vizinho, eles ficavam sempre dentro da nossa casa, fechados, vamos dizer assim. Então os nossos gatos são gatos que nunca tiveram acesso à rua, né? Quando a gente foi para casa a gente telou para eles poderem não ter esse acesso, então são gatos que estão acostumados a ficar em casa mesmo, são gatos de casa. E isso tem alguns problemas, que é justamente eles não gostarem de sair. Então, quando a gente precisava levar eles no veterinário para fazer algum exame, alguma consulta de rotina, era sempre um problema, porque eles choravam muito, faziam muito escândalo para sair. E isso foi uma das nossas preocupações quando a gente pensava e planejava sobre a viagem para o Canadá. Como que os gatos iam se comportar durante, né, ali mais de quase praticamente 24 horas de voo, aliás, de viagem, como eles iam se comportar, né? Se iam chorar, se iam gritar muito ali no voo e incomodar muitas pessoas. Por isso, nós decidimos treinar os gatos, né? Então, tentar acostumar eles o máximo com a Canyon. Assim que as Canyon chegaram, a gente colocou eles ali em algum espaço ali da casa para que eles pudessem ter contato. Com o passar dos dias, a Jade já começou a dormir, o Miau também, então eles entravam, dormiam ali por bastante tempo, eles se acostumaram ali com a caixinha de transporte. Para eles foi bem tranquilo. Depois de adaptados à caixinha de transporte, a gente começou a sair com eles. Então, todos os dias a gente pegava eles, colocava na Canyon, fechava ela e dava uma volta de carro ali pelo bairro. No começo a gente ia um trajeto mais pequeno, à medida que foi passando os dias, a gente foi fazendo trajetos mais longos. No final, quando a gente chegava em casa, a gente sempre dava um reforço positivo, que era um sachê para eles. Então, toda vez que a gente chegava, a gente abria um sachêzinho e dava ali um pouquinho para cada um, para eles acostumarem com essa ideia de chegar, sempre que a gente abria a Canyon, eles comerem um sachê e tal. Até porque no dia da viagem é o que a gente planejava de fazer também. Foi muito bom, assim, apesar que nos primeiros dias eles gritavam, faziam bastante barulho. Eu acho que inclusive a gente tem algum trechinho da gente passeando com eles esses dias. Vou deixar aí para vocês verem. Bom dia! Hoje estamos aqui passeando com os gatinhos, tentando fazer uma adaptação deles, tentando preparar eles para a viagem. Olha lá. Segura aí. Não tá muito feliz de passear não, mas é o jeito. O Miau tá quase falando. Nossos gatos, a gente tem o Miau, que ele é um gato bem expressivo, ele mia bastante, ele detesta sair. A Jade, ela é uma gata mais quieta, então ela é uma gata que ela se esconde, então ela se acua com mais facilidade, então ela faz menos barulho, vamos dizer assim. Mas eu acredito que esses passeios que a gente fez diariamente deu para ir acostumando um pouco mais eles com o que seria a viagem, né? Que seriam ali várias horas dentro da Canyon. Eu acho que principalmente também eles entenderem que quando eles estão ali dentro, a gente está próximo, eles estão escutando a nossa voz e que no final vai dar tudo certo. Eu acho que isso fez sim teve um resultado bom sim para eles ali no fim. Bom, pessoal, falando sobre a documentação necessária, a parte burocrática disso tudo, existe um manual no site da Vigiagro. Se você entrar e pesquisar no Google Vigiagro, lá vai ter um link escrito como deixar o Brasil com pet, ou como sair do Brasil com pet. Ali você seleciona o país para onde você vai e ali eles disponibilizam esse manual. Então a primeira coisa que a gente fez foi baixar o manual e ler ele inteiro para entender qual que seria o processo. O manual, pelo menos na nossa época quando a gente fez, ele não estava totalmente atualizado, porque ele falava para a gente acessar o atestado. Então pelo próprio manual eu conseguia baixar o atestado, que se eu não me engano é o AS01, e aí ele falava para preencher para depois fazer o upload ali no site. Então eu baixei o atestado, preenchi todos os dados dos gatos. Aí tem uma questão muito importante, que é cada pessoa pode viajar com apenas um animal e esse animal tem que ter um dono, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se você é o dono daquele animal, o cartão de vacina dele tem que estar o seu nome como proprietário e ele vai estar vinculado a você. No nosso caso, nós tínhamos 2 gatos. Então, o que a gente fez? Um dos gatos ficou o dono, o proprietário, sendo eu, no meu caso o Miau, e no caso da Jéssica, ela ficou como proprietária da Jade. Se por acaso o nome da Jéssica tivesse no cartão de vacina dos 2 animais, ela teria que fazer preencher um outro formulário de autorização de viagem para que eu pudesse viajar com o gato. Então, no nosso caso, como cada um ficou sendo proprietário de cada um, a gente não precisou desse formulário. Mas isso está escrito no manual e se você ler lá, você vai entender.
Então, se você tiver mais de um pet, ou uma outra pessoa vai viajar com você que não necessariamente também é dono do animal, e o animal é sua propriedade, você vai precisar preencher esse formulário com essa autorização para a pessoa poder viajar com o animal, mesmo que vocês estejam fazendo essa viagem juntos. Então é importante se atentar a isso, para também não ter nenhum tipo de problema. Bom, no manual, então, tem esse link que te direciona direto para o atestado, o formulário AS01. Eu entendi, lendo o formulário, que eu precisava já preencher esse atestado, levar na veterinária para depois fazer o upload dele lá no site da Vigiagro. Mas, na verdade, não foi bem assim que aconteceu. Foi o que a gente fez, então nós preenchemos os atestados com os dados de cada gato, dos proprietários, os dados da veterinária, e a gente levou para a veterinária assinar. Então ela tinha consultado os gatos, assinou, deu ok. A gente voltou com os atestados preenchidos para casa e a gente foi fazer então ali a parte de inserir a documentação no site da Vigiagro. Então você inicia o processo ali, você seleciona o país, como eu disse, ele vai abrir ali um formulário para você preencher, você põe a data que você vai viajar, de qual aeroporto que você vai deixar o Brasil. Aí é importante, no nosso caso a gente é de Goiânia, mas a gente vai deixar o Brasil de Guarulhos, então eu coloquei o aeroporto de Guarulhos. E ali você coloca, por exemplo, os dados da vacina antirrábica, e ali você vai ter que informar o lote da vacina, que é o que eu falei, que é o que vem ali, né, na embalagem da vacina mesmo, que o pessoal cola lá no cartão de vacina. Então colocar a data da vacina, o lote e quando vai ser a próxima vacina. Geralmente no Brasil são 12 meses, né? Então a gente coloca 12 meses da data da vacina. Você precisa preencher isso com 10 dias antes da viagem. Não pode ser feito com mais antecedência. Então, vou me organizar a fazer isso com 30 dias. Não tem, porque tem uma validade. Então, o atestado de saúde ele tem uma validade de 10 dias. Então, você só pode começar a preencher ele faltando 10 dias para a sua viagem. E para o Canadá, além do documento que é emitido ali online, né? Você precisa também fazer uma chancela física. Então, você precisa se atentar para fazer isso assim que der os 10 dias, porque você vai precisar também fazer um agendamento para colher uma assinatura física na unidade da Vigiagro da sua cidade ou mais próximo de você. Os documentos necessários, como o Thales falou, é o preenchimento do formulário e o cartão de vacina. Então, se o seu animal não tem cartão de vacina, se você vacinou ele, não guardou essas informações, você vai precisar fazer um cartão de vacina para ele com todas essas informações. O nome, a raça, o peso, o nome do proprietário, os dados do proprietário, né? Às vezes a gente vai pegando aqueles papelzinhos, não tem necessariamente ali um documento, né? Então você vai precisar fazer ele caso você não tenha. E vai precisar conter ali todos os dados da vacinação, a assinatura do veterinário e a data que essa vacina foi aplicada. Porque você precisa anexar isso junto com o formulário preenchido. Exatamente. Então, como eu estava dizendo, esses são as informações que você precisa inserir no site da Vigiagro. Basicamente são as suas informações, as informações do animal, as informações do veterinária e também os anexos, né? Aí por anexo é o que a Jéssica falou, são as carteiras de vacinações e também o atestado que a médica vai fornecer. Só que quando a gente estava preenchendo, aí a gente descobriu que o manual não estava tão atualizado assim, porque eu já estava com o atestado ali assinado pela médica e no momento quando eu fiz o upload ali da carteira de vacinação e cliquei em próximo, ele gera um atestado com o número de protocolo. É o mesmo formulário, um pouquinho diferente, mas já preenchido pelo próprio site e ele tem no final o número de protocolo. Aí então eu entendi que na verdade eu precisava imprimir aquele atestado que foi gerado ali no momento que eu preenchi o formulário e levar para a veterinária assinar. Então foi assim que a gente fez. Eu gerei esses 2 atestados novamente, fui lá na veterinária, ela assinou, inseriu os dados dela e assinou novamente. Aí com esses novos atestados que foram gerados, que tem número de protocolo, eu faço o upload lá no site da Vigiagro e aí vai para a etapa de análise. No caso da Jade, foi feita a análise, deu tudo certo. No outro dia, não levou nem 24 horas, o CVI já estava liberado. No caso do Miau, não, eles pediram, mandaram na verdade uma linha lá de explicação falando que os documentos precisavam ser validados como verdadeiros por algum tipo de órgão que tem esse poder. E aí eu descobri que o próprio site do GovBR tem uma funcionalidade onde você insere um documento e ele coloca como se fosse uma assinatura digital, né? Na verdade é isso mesmo, uma assinatura digital. Então foi assim que a gente fez. Eu peguei os documentos novamente, coloquei tudo em um PDF só e fui marcando dentro deles ali as assinaturas digitais usando essa ferramenta do GovBR. E aí no final sai um PDF
com as assinaturas ali, a validação do Gov.br. E aí esse documento, depois que eu fiz, novamente eu inseri ele lá no site da Vigiagro de novo e fiquei aguardando uma nova análise. Aí eu acho que depois de 1 ou 2 horas no máximo eles já liberaram o CVI pra gente. Então aí o documento fica disponível e você consegue baixar. E você, para acessar a plataforma ali do Vigiagro, o site, você vai acessar através, né, do login do gov.com.br. Então, se você não tem, você cria, bem simples. Mas se você tem, por algum acaso esqueceu a senha, não sabe, você vai precisar recuperar. Você vai usar esse link para poder fazer esse acesso. E a parte do reconhecimento das assinaturas, como o Thales falou, é simples, só foi uma surpresa, porque para um gato precisou, para outro não precisou. A gente até conversou, acho que depende muito de quem está avaliando o documento. Então, acho que a pessoa que pegou ali a demanda da Jade olhou e já autorizou, e a pessoa que pegou a demanda do Miau pediu essa verificação da assinatura, mas deu tudo certo, só precisou fazer essa segunda etapa no do Miau, que da Jade não foi necessário. Então, ali com os 2 CVIs prontos, né, que a gente, como o Thales falou, recebe ali a notificação de que o arquivo está disponível para você fazer o download, com os 2 CVIs prontos, eu liguei na unidade da Vigiagro ali de Goiânia, e para poder fazer o agendamento da chancela física. Então eu entrei em contato, verifiquei que dia que eu podia ir, tinha disponibilidade já para o próximo dia, marcamos ali o horário e fomos lá para fazer esse reconhecimento físico. O que é? É uma assinatura física e um carimbo. Ele vai assinar todas as folhas e carimbar, né? O Canadá exige isso, que tem esse reconhecimento de assinatura física, não vale só a assinatura digital. Então a gente chegou lá, eu subi, eles liberaram para eu poder subir lá pro andar. Na verdade, o cara eu nem fui pra sala, ele pegou os documentos, falou, é chancela física? Eu falei sim, aí ele levou pra sala, ele falou, vou levar ali, vou ler, ele leu os documentos e só retornou ali na recepção já com os documentos assinados. Pediu pra eu verificar, é importante também confirmar se tem assinatura em todas as páginas, se tem os carimbos em todas as páginas. Tava tudo correto, foi isso, foi bem rápido. Então, dentro dos preparativos ali para viagem com os gatos, é importante vocês se organizarem também com algumas coisas, né? Quando tá sol, são praticamente 24 horas que a gente fica, sair de casa até chegar aqui no apartamento no Canadá. Então, durante esse trajeto, os gatos precisam comer, né? A gente precisa disponibilizar para eles uma caixinha de areia ali, caso eles vão utilizar. Então, eu comprei na verdade é uma tábua retrátil, posso deixar o link aqui, que a gente utilizou como bacia, uma caixinha de areia. Eu comprei 2 quilos de areia para poder estar disponibilizando para eles ali quando a gente chegasse em São Paulo. A gente levou também sachês, né, ração ali úmida, para eles poderem comer, porque eu sabia que era algo que eles comeriam e caso eles não bebessem água, é uma forma da gente hidratar eles ali durante o trajeto. A gente levou também ração seca, um pacotinho de ração seca, um pouquinho de ração seca para oferecer para eles e ver se eles iriam comer. Então, a minha bagagem de mão foi praticamente dedicada aos gatos. Então, nela foi essa caixinha de areia retrátil, a areia, as rações deles, tanto o sachê quanto a ração seca. A gente comprou também um Feli Whey, que é um feromônio sintético, para aplicar ali nas cânions. O pessoal disse que deixa o gato ali um pouco menos estressado. E a gente fez essa organização para poder ter tudo isso ali no dia da viagem, para tentar oferecer para eles uma experiência menos traumática possível. Uma outra coisa que a gente levou também, ou trouxe, né, do Brasil, foi as rações secas, as rações que eles já estavam acostumados, habituados a comer, para poder fazer aqui a adaptação até a gente achar uma nova ração, né, que a gente está fazendo nesse momento, inclusive. Então é importante também reservar ali um pouquinho da ração que o seu animal está habituado a comer, para você trazer na sua bagagem despachada mesmo, para você conseguir fazer essa transição. Porque a não ser que você use uma marca que você saiba que já vem daqui, no nosso caso não vende, você vai precisar fazer a transição de ração. Finalmente chegou o dia da viagem, né? E como que foi? A gente levantou bem cedo, dormimos bem tarde, levantamos bem cedo. Então assim que eu levantei, a gente já ofereceu ali para eles em casa um pouco de ração e água, para que eles pudessem comer. A gente já sabia que o restante do dia ia ser bem corrido. Então a gente já disponibilizou, meus gatos já têm costume de comer bem cedo, então eles já foram ali, comeram um pouco. As malas já estavam organizadas e a gente já foi fazer o processo de colocar eles ali nas cânions. Antes a gente cortou a unha deles. Ah, sim. Então é importante, são gatos, têm unhas para se defender e a gente cortou as unhas deles ali antes de sair. A gente inclusive deixou para cortar no dia mesmo de sair, para não dar tempo deles afiarem e caso eles tivessem algum tipo de reação ali no aeroporto, o dano fosse o menor possível. Exatamente. Então
importante cortar as unhas. Então depois que a gente organizou isso, colocamos eles ali na Canyon. Eu comprei duas mantas para poder levar junto com eles, não dentro da casinha, mas para poder cobrir a Canyon. Gato é um bicho muito territorialista, então o excesso de estímulo estressa eles, então eles já estariam estressados. Então sempre que a gente estava passando por um lugar que tinha muita gente, que tinha muito barulho, eu cobria parcialmente ali ou totalmente a casinha para eles se sentirem mais seguros. Um ponto importante a falar sobre o check-in é que no caso da Gol, eles não permitem você fazer o check-in online por conta dos animais. Então a gente não conseguiu fazer o check-in antes, então a gente chegou lá no dia com 3 horas de antecedência do nosso voo. O nosso voo na verdade era 11h30 e a gente chegou lá em torno de 8 e 8 e pouquinho da manhã. E aí a gente já foi ali no balcão da Gol, fez o check-in, eles conferiram documentação, conferiram o tamanho da Canyon e aí a gente foi para a área de embarque, né? É importante chegar com antecedência porque demorou bastante. A gente já viajou outras vezes, nunca demorou tanto um check-in quanto esse. Eles vão conferir toda a documentação mesmo, o atestado de saúde, o CVI, o cartão de vacina, como eu já falei, medir as Canyons. Então, se você chegar muito em cima da hora, você vai ter problema. Na hora de passar pelo raio-x é um momento crítico porque você precisa tirar os animais da Canyon. A gente já sabia disso. Uma outra coisa que a gente comprou e a gente esqueceu de falar foi os peitorais. Então os dois gatos, eles estavam com peitorais, né? Então não eram coleiras, eram peitorais mesmo. E isso a gente comprou justamente pensando no momento do raio-x, onde a gente tem que tirar os gatos da Canyon. Então a gente conseguia segurar ali mais firme, né? no peitoral. E aí no momento de passar você precisa esticar os braços e passar com o animal longe do seu corpo. Foi tranquilo, eu achei até que seria pior. O Miau, ele já tem o costume de subir e ficar apoiado em mim, então a primeira reação dele foi subir no meu colo e ficar aqui. E aí a mulher falou, eu tirei ele, passei com ele e depois voltei com ele para dentro da Canyon. O pessoal que estava com a gente no raio-x ali, né, os fiscais no caso, eles são super tranquilos ali, eles ajudaram, inclusive falando, o gatinho, eu tenho 2, não sei o que, então foi bem tranquilo esse momento. E eles foram bem ágeis, porque a casinha que eles estão tem que passar pelo raio-x. Então logo eles já passaram, já entregaram pra gente colocar os gatos de novo. E no nosso caso eles já queriam entrar, né? Como eu falei, a excesso de estímulo assusta eles, então assim que a gente abriu a Canyon, eles já entraram correndo pra dentro dela. E aí a gente foi com eles então para a área de embarque, a gente deixou eles ali tranquilos. Quando a Jéssica falou da mantinha, a gente jogava a mantinha por cima. E eles miavam no início ali, principalmente em Goiânia no começo ali, porque eles não estavam sabendo o que viria pela frente. Mas foi bem mais tranquilo do que eu estava imaginando. Aí a gente chegou o momento de embarcar de fato no avião. A gente entrou com eles, colocamos eles ali debaixo da poltrona da frente, né? Então ele fica ali nos nossos pés. Eles miaram um pouco ali no momento enquanto o avião estava ali entrando as pessoas, antes de fechar a porta. E também no momento onde acelerou ali o avião e o avião começou a decolar e subir, no momento da decolagem mesmo ali, o Miau ele miou um pouquinho, a Jade não deu para escutar, que ela mia baixinho, mas o Miau fez um barulhinho. E depois o restante da viagem foi mais tranquilo. Na Gol, a gente não pode mais de um animal por fileira, né? Ali tem as três poltronas, então não pode ir junto. Então a gente não foi um do lado do outro. Eu fui numa fileira e o Thales foi na fileira de trás. Isso, eu fui no banco atrás da Jéssica, do lado da janela. Aí, bom, falando um pouco mais sobre a viagem, a primeiro trecho do voo. No momento que o avião começa a baixar ali, o Miau fez um pouco mais de barulho. Eu acredito que seja por conta da pressão, né, ali voltando. Deve ter incomodado ele um pouco, ele começou a miar um pouquinho. E aí, quando aterrissou, ele já não estava mais fazendo muito barulho. A gente chegou, tirou eles, pegamos as nossas malas, né? Resolvemos o que a gente tinha que resolver com as malas. E depois disso a gente foi para um banheiro lá no aeroporto de Guarulhos. Nós procuramos ali um banheiro de família, né? Para poder entrar com os gatos e com as nossas malas. Então a gente entrou ali nesse banheiro, fechou a porta. Eu montei a bacia ali com a areia. Coloquei sachê para eles, a gente tentou dar ração seca, mas eles não deram muito moral. Colocamos água também, mas eles também não quiseram beber água. Colocamos água também, nada. E aí a gente decidiu dar o sachê, porque eu consigo colocar mais água ali no sachê para eles poderem se hidratar. E aí eles praticamente beberam mais ali a água do sachê, comeram um pouquinho da ração, mas não quiseram usar a caixinha de areia.
O que eu não tinha falado, né? Você precisa colocar dentro da Canyon, dentro da caixa de transporte, um tapete higiênico. Então eu comprei também, alguns dias antes, e levei alguns ali até dentro mesmo da caixinha deles para trocar caso fosse necessário. Então a gente olhei ali, até então eles não tinham utilizado. Montei a caixinha de areia, só que assim, é um lugar de muito estímulo, né? Então eles até iam na caixinha de areia, só que de repente passava alguém pela porta, ouvia um barulho estranho, e aí eles se assustavam e não conseguiram usar. Para o voo internacional, foi possível fazer o check-in online, então a agência já fez o check-in para a gente, informou. Então a gente foi já para a parte do despacho das bagagens e para a conferência da Canyon dos Gatos. Isso, eles mediram ali o tamanho novamente falaram, acho que tá um pouquinho fora, tá, mas aí eu sempre fiquei falando, né, mas é flexível, né, se apertar um pouquinho ela diminui, não sei o que, tá, e eles, beleza, tá, passou. Então eles conferiram tudo, ali eles conferem também o CVI novamente, confere a carteira de vacinação. Então é muito importante você estar com esses documentos em mãos, né? Tipo, você vai precisar ficar mostrando esses documentos toda hora, na hora de embarcar nos 2 aviões e também no momento de chegar aqui em Montreal. Então eles conferiram ali e a gente foi para a área de embarque. Na área de embarque a gente ficou aguardando ali umas 2, 3 horas. Eles sempre dentro da caixinha. Eles estavam bem quietinhos essa hora. A gente deixou eles no chão, um do lado do outro, com as mantas por cima, então eles não viam. Acredito que eles dormiram bastante. O raio-x, né, do voo internacional também foi tranquilo. Meio padrão, mesma coisa do voo nacional, você precisa tirar o gato de dentro da Canyon, passar com ele afastado do corpo. O pessoal ali também do aeroporto de Guarulhos, que aí estavam ali no raio-x, também foram super atenciosos com a gente, também muito ágeis, a gente não teve nenhum tipo de problema, já passaram a caixinha rápido. Inclusive eles perguntam, falam, o animal tá estressado, ele é nervoso, porque se o animal for muito estressado, eles fazem isso numa sala separada, até para não acontecer do gato fugir e tal. Então tem essa opção em Guarulhos, em Goiânia não falaram nada, mas em Guarulhos tem essa opção. E aí a gente viu que não, eles são tranquilos, a gente já tinha passado pelo voo nacional, a gente tinha soltado eles um pouco, então a gente conseguiu passar com eles ali rapidão também, já colocamos na caixinha, deu tudo certo, sem nenhum problema. E aí, como o Thales falou, depois a gente foi para a área de embarque, ficamos aguardando, eu tinha uns petisquinhos também, consegui oferecer ali para eles, o Miau não quis comer, a Jade comeu alguns, mas não deu muito moral, a gente ofereceu água também, a gente ficou ali, na verdade, mais de 3 horas, né, aguardando, mas não quiseram beber também a água. Aí embarcamos no avião da Air Canada, foi tudo tranquilo, a gente colocou eles ali. O comissário, ele anotou nossos assentos, que depois vinha falar com a gente, e ele veio ali antes do avião decolar, ele veio falar com a gente que a gente não podia, em hipótese alguma, tirar os gatos da Canyon. O que a gente podia fazer, se os sinais de assento tivessem de apertar o cinto, tivesse desativado, era que a gente poderia colocar a Canyon no nosso colo. Poderia colocar a mão, fazer um carinho nele, dar algum petisco, mas não pode de forma alguma deixar ele colocar a cabeça para fora ou tirar o gato, em hipótese alguma, da Canyon. Durante o voo, novamente, foi tranquilo, boa parte da viagem. Eu acho que ele, quando estava mais ou menos com as 4, 5 horas de viagem, o Miau, eu acho que ele dormiu e depois ele despertou e ficou bastante estressado, ele começou a miar bastante. Depois que a gente chegou, a gente percebeu que ele tinha feito xixi. Eu não sei se foi nesse momento ou se foi depois. Foi nesse momento. Que ele queria, talvez, né? Isso, ele ficou segurando ali, depois não aguentou e acabou fazendo xixi. Nesse momento, eu peguei ele, fui com ele pro banheiro, dentro da Canyon. No banheiro, eu fui na opção de banheiro que tem fraldário, então eu baixei a parte de fraldário, coloquei ele ali em cima, abri um pouco, só que ele ficou mais estressado ainda, começou a cheirar, começou a miar, e eu falei, não, é melhor voltar com ele pra dentro. Eu até levei uma garrafinha de água para tentar dar uma água para ele ali, mas ele estava muito agitado, muito assim, então eu fechei ele novamente, voltei ele. Coloquei ele no meu colo por alguns minutos ali, mas ele começou a miar, e eu achei melhor voltar ele para os meus pés, porque lá estava escuro, estava quietinho, e ele passou boa parte da viagem sem miar ali. Então eu voltei ele e ele ficou caladinho, quietinho. Bom, finalizando tudo isso, a gente teve a chegada em Montreal. O Miau, quando a gente estava desembarcando ali do avião, ele começou a gritar, chorar bastante. Depois a gente entendeu, porque estava frio e a casinha dele, e o lugarzinho onde ele veio, a Canyon, estava molhado porque ele tinha feito xixi. Aí a gente passou pela imigração e fomos para a aduana. Lá na aduana eles pedem para ver o cartão de vacina e também o CVI. Então
Eles analisaram, viram que estava chancelado, olharam a vacina, olharam a data de vacina, perguntou pra gente a data de vacina, a gente falou. E aí eles liberaram a gente. Então foi rápido, foi simples, não teve nenhum tipo de problema nesse momento de passar para a aduana. Então, como o Thales falou no outro vídeo, quando você chega, né, tem um totem ali para você colocar suas informações, você precisa informar que você está trazendo animais vivos, que a gente teve que passar pela aduana só por conta disso, já que a gente não estava trazendo outro tipo de alimento. Então, quando chega ali, eles pedem para você abrir a canyon para eles olharem como está o animal, eles dão uma olhada, se o animal tá bem, se o animal está bem. Né? Nessa hora que a gente percebeu que o Miau tinha feito xixi e que o tapete dele estava molhado, então eles olharam, conferiram a documentação, como o Thales falou, liberou a gente. Isso, aí logo depois que a gente saiu da aduana ali, a Jéssica já trocou a casinha ali do Miau, o tapete higiênico, né? Então eu fiquei segurando ele no colo, peguei a manta, enrolei ele para ele não ficar com frio, ele enfiou a cabecinha aqui e ficou escondidinho, enquanto a Jéssica trocava o tapete higiênico dele ali. Depois disso a gente voltou ele para casinha, a gente pegou o carro, pegamos o carro, né? O transfer pegou a gente ali e a gente veio. Foi super tranquilo no transfer. A Jéssica chegou até a abrir a canyon ali para eles olharem assim e tal. Mas eles vieram super tranquilos. Acho que já estava acostumado ali né? Depois de tanto tempo de viagem. Dentro do carro tinha bem mais espaço, né? Eu fui ali no banco da trás, só eu e os gatos. Então teve uma hora que eu coloquei a canyon dele no colo, abri, aí ele já curioso, olhava pela janela. Só não deixei ele sair muito porque meu receio era ali para a parte, né, de trás ali onde estavam as caixas. E aí a gente teve que parar o carro para achar o gato. Mas aí ele já estava bem tranquilo, consegui fazer carinho nele. E aí finalmente a gente tinha chegado aqui, a gente sabia que faltava poucas horas para chegar em casa finalmente. Assim que a gente chegou, a gente colocou eles numa parte fechada do nosso apartamento, para eles conhecerem, acostumarem. E aí a gente colocou comida, colocou água para eles, colocamos a caixinha também e deixamos eles ali acostumando com o ambiente. Então, depois, mais tarde, a gente foi numa loja pet shop que tem aqui próximo, até porque a gente precisaria comprar areia, porque o que a gente trouxe era muito pouco. Compramos algumas bacias, montamos para eles ali a bacia de areia, eles já começaram a utilizar, comeram tranquilo, no fim das contas eles chegaram bem. É estressante, isso acho que é um fator que os tutores de pets têm que acostumar, é estressante para eles, é estressante pra gente, porque a gente vê eles ali nervosos, estressados, mas faz parte. O que a gente tenta fazer é diminuir o estresse, né? O estresse vai acontecer, não tem jeito, mas tentar tornar isso de uma maneira menos danosa possível para eles. Então hoje eles estão bem. Eles chegaram, logo se acostumaram, são bem curiosos, já conhecem ali todo o apartamento, então eles estão se adaptando. Primeiros dias ficam bem grudados com a gente e é normal, né, porque eles estão num ambiente novo, mas hoje, graças a Deus, não tivemos nenhum tipo de problema de saúde, eles chegaram bem e estão bem adaptados à nova casa. Bom, pessoal, é isso. Essa foi aí nossa trajetória para vir de Goiânia até Quebec com os nossos gatos, Miau e a Jade. Se você não segue a gente no Instagram, segue a gente lá. A gente direto está postando nosso dia a dia, coisas que a gente está resolvendo por aqui. E também escreve, comente aqui embaixo, compartilhe, curta esse vídeo. Se você tiver sugestões de outros assuntos ou dúvidas, informações, deixa aqui que a gente responde vocês. É isso aí. É isso, pessoal. Obrigada. Tchau, os gatinhos. Tchau, tchau.